Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Hoje eu vim falar com vocês algo muito importante que aconteceu comigo e eu quero dividir com vocês como uma mensagem também, né, de superação para mim e uma mensagem. E eu quero dividir com vocês como uma mensagem de motivação ao seu coração. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades na nossa vida, por muitos desertos, que às vezes, humanamente falando, a gente acha que não vai ter fim, que a gente não vai conseguir sair daquele deserto. E a grande verdade é que Deus, Ele sempre está conosco no deserto. E ao longo da nossa caminhada, a gente começa a entender que em todo o deserto, em todo o processo que nós passamos, Jesus, Ele esteve conosco. E aí, ao longo da caminhada, nós entendemos que em todo o processo que nós passamos, em todas as dificuldades, Jesus esteve conosco. E aquele deserto foi um aperfeiçoamento, foi um aprendizado, um processo que você passou com Deus, porque Deus, Ele não deixa a gente morrer no deserto, ou ficar no deserto, ou muitas vezes passar... Radassa, pega bem aqui. Pega bem aqui. Quem é que tá ligando? Então, o deserto, ele não é um lugar em que a gente vai ficar para sempre, não é um lugar que a gente vai morrer. Não é o lugar que a gente vai morrer, não é o lugar que a gente vai passar sozinho. O deserto é um local em que Deus está conosco, em que Deus passa conosco, em que Deus se faz presente. E a gente não morre no deserto. A palavra de Deus trata aquele processo dos filhos de Israel ali no deserto como uma lua de mel do povo de Israel com Deus, pois foi o período em que Israel teve mais intimidade com Deus, teve mais experiências com Deus, teve mais provisão de Deus, teve a presença de Deus. E eu refletindo sobre minha vida, eu começo a entender que nos meus desertos, que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não passei sozinha. O Senhor esteve comigo, operando grandes milagres. E foi nesse deserto em que eu tive experiências com Deus. Foi nesse deserto que eu tive intimidade com Deus. Foi que eu aprendi a me relacionar com Deus. Nesse deserto foi que eu tive um momento a sós com Deus, um momento de intimidade com Ele. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Isso é algo muito gratificante, saber que no deserto que a gente passou, ou que a gente passa, Deus, Ele não nos deixa sozinho. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos deixa desamparado. Ele passa conosco pelo deserto. E o que eu quero dividir com vocês hoje é que depois do deserto virá a bonança, que depois do deserto virá a promessa de Deus para a tua vida. Você não vai morrer no deserto, você não vai perecer no deserto, mas o deserto será para sempre na sua vida um momento de grande intimidade com Deus, um momento em que você conseguiu visualizar os milagres de Deus, um momento em que você conseguiu ver realmente que Deus, Ele existe e que Ele luta ao seu favor. Comigo foi dessa forma. Eu passei por um deserto muito grande na minha vida, passei por vários desertos, né? Mas esses desertos Mas passar pelo deserto não é fácil, né? Eu sempre conto nos meus vídeos que eu tive uma filha. Eu sempre conto nos meus vídeos que a minha filha mais velha nasceu com muitos problemas de saúde. E antes desse deserto, eu tinha passado pelos desertos.
da morte dos meus filhos que morreram na barriga. E depois desse veio o nascimento da minha... E depois de todo esse processo veio o deserto da minha filha. Depois de todo esse processo veio o deserto em que minha... E depois de todo esse processo veio um deserto muito difícil. Um deserto em que eu me deparei com a minha bebê, a minha primeira filha que nasceu, a minha primeira filha. E quando enfim eu consegui realizar o sonho de ser mãe, veio um outro deserto muito difícil, que foi o deserto em que minha filha nasceu com muitas dificuldades, com muitos problemas de saúde, a ponto de eu praticamente ter que morar no hospital dos 0 aos 7 anos de idade. Foi um deserto muito difícil. Foi um processo muito difícil em que eu passei muita necessidade financeira, em que eu passei pelo vale da sombra da morte, em que eu passei muitas necessidades em todas as áreas, materiais, é claro. Foi lá que eu aprendi a depender de Deus. Foi lá que eu aprendi a ver que Deus é o socorro, bem presente na hora da angústia, e que Ele estava comigo, e que Ele se revelava para mim a cada dia, e que Ele cuidava de mim, que Ele cuidava da minha filha dentro do hospital, e que através da minha vida Ele cuidava de outras pessoas. E foi um deserto muito longo, mas eu falo para vocês que hoje, olhando para trás, valeu a pena, porque o Senhor, porque esse foi o período em que eu mais tive intimidade com Deus e que eu aprendi a me relacionar com Deus. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por algum deserto, que você acha que você não vai sair, que você acha que não vai conseguir chegar até o final, saiba que esse deserto ele vai passar. Mas aproveite o momento que você está passando pela dificuldade. Aproveite aprenda a depender de Deus no deserto e receba as experiências de Deus no deserto, porque depois elas servirão de testemunho para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor na sua vida. Nada em vão. Tudo que Deus permite vir sobre a nossa vida tem um propósito. E todo propósito não é dado em vão por Deus, tá certo? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.